Você vai sair daqui bem edificado. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 5. Livro do profeta Ezequiel, 47, dos versos 1 ao 5. Nos diz o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta ao lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir, à medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia onde, irmãos? No tornozelo. Então imagina que ele está medindo dentro desse rio. Ele mede 1000 côvados. Cada côvado era 40 centímetros. 40 centímetros. Eu não vou fazer esse cálculo agora, eu não vou entrar nessa palavra hoje de forma teológica. Eu quero partir, mas para você entender. Cada côvado tinha 40 centímetros. Ele mediu 1000 côvados. E levou-me, e a água batia onde? No tornozelo. Versículo de número 4. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me. A água que chegava aonde? Ao joelho. Então ele está entrando para dentro das águas. Mediu mais 1000 e me levou, e a água batia onde? Na cintura. Mediu mais 1000. Mas, porém, todavia, agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia, repita comigo, era um rio que não se podia atravessar andando. Para por aí. Então a vida cristã não pode ser no raso. Durante a minha vida pastoral, que começou na igreja de Atibaia, no ano de 2008, eu me tornei pastor sem saber. Eu fui trabalhar de pedreiro na igreja, e do nada o pastor Joel disse: você vai ser o pastor da igreja. Eu não tinha profundidade teológica, embora lia muito a Bíblia, fosse professor de escola dominical. De uma coisa que me incomodava, passou a me incomodar com o tempo. Passou a me entediar, na verdade. Ficou entediante para mim. Se tornou um tédio. Pregar toda quinta e domingo. Eu ficava imaginando, para que isso? Porque para mim era um sofrimento novo. Mas não era nem pela falta de conteúdo teológico. Era o tédio que isso me criou. Meu Deus, tem que pregar toda quinta e domingo e ainda uma mensagem diferente. Eu tinha que passar horas orando e buscando a Deus. E chegava de noite, costumava pregar no culto. E depois do culto a pessoa vinha me perguntar coisas que eu havia pregado durante a mensagem. E eu percebia que o tempo passava e eu tinha que repetir aquilo de alguma forma,
até achava que era um pecado, mas a mensagem acabava se repetindo, não do mesmo jeito, mas era o mesmo assunto pregado de uma outra forma, e eu ficava me questionando. E por que as pessoas não aprendiam logo? Teólogos dizem que demora 6 meses para um cristão aprender tudo o que ele precisa para viver uma vida cristã. E por incrível que pareça, eu naquela questão, chegou uma quinta-feira que eu não tinha mensagem. Eu sentei no altar e me lembro até hoje, eu disse para a igreja, eu não tenho que pregar, e quem quiser dar testemunho. E naquele dia um ímpio pegou a palavra e começou a xingar, a falar palavrão e dizer para a igreja, ajude um pastor, ajudem. E até quando vim para Pirassununga, durante um bom tempo eu achava entediante demais da conta essa história de que tinha que pregar quinta e domingo. Até que um dia tudo mudou. Ouvi uma mensagem do pastor chamado John MacArthur, pastor renomado, homem de Deus. E a mensagem é aos pastores. Então ele falou algo que mudou a minha vida sobre pregação. Ele disse: o ministério pastoral é exaustivo. Então, aquela exaustão que eu estava sentindo não era à toa. Mas ele explicou o motivo da exaustão. Ele disse: por que Deus deu pastores à igreja? Porque as ovelhas, de 6 em 6 meses, precisam ser lembradas daquilo que elas já aprenderam. E ele disse: isso é por toda a vida enquanto a igreja existir. Então ele disse: as ovelhas precisam ser lembradas de 6 em 6 meses daquilo que já aprenderam. Depois, olhando, até aqui eu não ia falar isso, mas me veio na mente falar com vocês. Eu estava pensando esses dias, um modo legal de você ler a Bíblia, pense no que eu vou te dizer. Eu faço isso há muito tempo. Todas as vezes que você vai fazer uma leitura da Bíblia, foque numa coisa. Primeiro, que a leitura bíblica ela é pessoal. Então, se você é uma pessoa que tem problema com ira, com fofoca, tem problema com dinheiro, leia a Bíblia nessa perspectiva. Todas as vezes que eu achar algo sobre briga, eu vou sublinhar. Algo sobre ira, eu vou sublinhar. E leia a Bíblia nessa perspectiva. Toda vez que você achar o irmão brigou com o irmão, teve um confronto, brigou no ventre, briga, sublinha a palavra briga e ira durante toda essa leitura. A segunda leitura eu vou focar na palavra língua. E todas as vezes que você achar a palavra língua na Bíblia, você sublinha. E todas as vezes que você vai ler a Bíblia, ponha um foco em mente do que você vai marcar. Isso é importante para o seu aprendizado, para a sua leitura, para decorar eventos. Até porque no mesmo evento às vezes vai falar de língua, de briga, de rincha. Isso é muito importante para a tua didática ao ler a Bíblia. E depois que eu aprendi sobre isso, Deus abriu a minha visão na Bíblia. E eu percebi que não só a mensagem de John MacArthur estava certa, mas que isso também estava na Bíblia. Por exemplo, o caminho do Egito à terra prometida era 40 dias. Eu vou repetir isso. O caminho da terra prometida ao Egito era 40 dias. Se tornou 40 anos.
E por que se tornou 40 anos? Porque o povo não aprendia, não assimilava o que Deus queria ensinar. Por isso que em Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler o versículo 2, o versículo 1. Deixa eu falar uma coisa sobre Deuteronômio. Essa palavra significa repetição. Quando você lê Deuteronômio, você vai ver Deus repetindo. Aí é para a geração que nasceu no deserto. A geração antiga já havia morrido. Então Deus está repetindo, Ele está explicando para a geração nova que nasceu no deserto, menos a de Caleb e de Josué. Ele está repetindo, isso chama repetição da lei. Deuteronômio é uma repetição para aquela geração, um resumo. Vai se dirigir muito aos seus antepassados, olha lá, ó, sobre juramento aos seus antepassados, falando daquela geração que morreu no deserto. É uma mensagem à geração nova. E ele vai explicar por que esse povo ficou 40 anos no deserto. Ó, tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem e se tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Lembre-se, olha isso aí. Então, olha como é que é necessário lembrar. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Ele os humilhou vocês e deixou passar fome, depois os sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, com o intuito para lhes mostrarem, para que vocês aprendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então imagine Deus, imagine eu sendo pregador, questionando a Deus, que a igreja de Pirassununga, nos 30 ou 40 anos que vou durar aqui de ministério, com pessoas entrando, morrendo e se convertendo, querer que elas assimilem a mensagem, mudem de vida e que lembrem da pregação pro resto da vida, se o próprio Deus não fez isso em 40 dias e também não fez em 40 anos, e por incrível que pareça não fez até hoje. E levantou pastores a fim de ensinar as suas ovelhas, ao seu rebanho, a lembrá-las. Aí me chega no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 5, os irmãos da mídia podem achar. O apóstolo Paulo escreve assim: pelo tempo que vocês têm, vocês já eram para ser mestres. Pelo tempo que vocês já têm, já eram para se tornarem mestres, mas ainda tem necessidade que alguém vos ensine os rudimentos da fé. Rudimento é as coisas básicas da fé, as coisas primeiras, os alicerces. Olha lá, olha, embora a esta altura, a este tempo, deveriam ser mestres, precisa que alguém ensine a vocês novamente, de novo. Aí eu penso que se naquela época o escritor aos Hebreus, perdão, eu falei Paulo, mas ninguém fala que Paulo escreveu essa carta, embora muitos concordem que seja ele, mas o cara que escreveu essa carta é da carta mais profunda que tem no Novo Testamento. Essa carta aos Hebreus é um baita de um pregador, um baita do conhecedor da palavra de Deus. Ele diz: olha, eu ensinei, mas vocês, pelo tempo que já aprendem, eram para ser mestres, mas ainda tem a necessidade que nova, não é, irmãos, é ensine novamente, de novo, o que já aprenderam. Eu acho Paulo falando à igreja de Corinto,
que eles já eram para ser adultos, mas se mantinham crianças espirituais. Então a igreja é um lugar aonde de forma constante coisas que você já aprendeu, às vezes serão repetidas na íntegra, e você vai dizer: o pastor já pregou essa mensagem, e o pastor orou, mas veio essa mensagem. Eu já falei com vocês de um pastor que foi pregar em uma igreja, e ele orava a Deus, e ele pregou uma mensagem no domingo. No próximo domingo ele pregou a mesma mensagem. E durante quase 45 dias, ele havia chegado na igreja, era um pastor novo. 45 dias ele ficou pregando a mesma mensagem. E ele começou a ficar preocupado, porque ele olhou que as pessoas no banco da igreja se tornaram inquietas. E ele começou a se preocupar, porque ele disse: vão pensar que eu não sei pregar outra coisa, vão pensar que eu não sei ensinar outra coisa. Mas ele ia orar a Deus, e Deus colocava a mesma mensagem no coração dele. E ele viu que naquele domingo as pessoas ficaram muito revoltadas, inquietas. E ele então naquela semana orou, depois de 3 meses pregando a mesma mensagem, todo domingo. Ele disse: Deus, as pessoas vão embora da igreja, elas não vão achar que eu não sei pregar outra coisa, e eu sou pastor. Ele era daqueles pastores que trocam, aquelas igrejas que trocam de pastores. Eu já preguei vários sermões, mas estou aqui, já vai para 3 meses pregando a mesma palavra. Esse pessoal vai se levantar, e Deus falou com ele: quando se levantarem e virem até você e te questionarem por que você está pregando a mesma mensagem há 3 meses, você diga isso. E dito e feito. Aquele dia alguns irmãos mais antigos da igreja haviam decidido pôr um fim nisso, falar com o pastor: pastor, o senhor não tem nada para pregar, o senhor está repetindo a mesma mensagem em 3 meses. Ele pregou, os irmãos não fizeram aquele alvoroço, porque já estavam decididos a falarem com ele. E quando chegaram nele, disseram: nós queremos falar com o senhor. Faz 3 meses que o Senhor está pregando a mesma mensagem e não muda, e nós queremos saber o motivo. E ele disse: o motivo é que todo domingo eu oro a Deus pedindo uma palavra nova, e essa palavra continua no meu coração, e eu estava preocupado igual vocês também. E essa semana eu orei a Deus e disse: Senhor, o povo não vai suportar mais me ouvir pregar a mesma mensagem. E ele me disse que se vocês viessem a mim para me falar isso com vocês, e eu vou falar o que Deus me falou. Por que eu estou pregando essa mensagem faz 3 meses? Deus me disse que ela deve ser pregada até vocês praticarem ela, até colocarem ela em prática. Porque gostamos de ouvir coisas novas. Porque achamos que assuntos igual Paulo está falando aos cristãos hebreus, vocês ainda precisam aprender sobre perdão, sobre amar, sobre irar e não pecar, sobre oração, sobre jejum, leitura da palavra. Ele está dizendo: vocês já eram para estar em outro nível. O problema é que vocês se tornaram filhos retardados. E retardados aqui não vem para a pessoa que tem um retardamento mental, que é um doente mental. A palavra retardado quer dizer de alguém que está atrasado pela idade dela. É alguém adulto com a mente de criança. É alguém que já era para estar avançado. Então a ideia é essa: ensinar a mensagem, porque os cristãos precisam ser lembrados constantemente. Então, se Deus conduz o povo 40 anos numa coisa que ele poderia fazer em 40 dias,
segue a necessidade da pregação se repetir. Às vezes não integralmente, mas de forma diferente. Quando eu pensei nessa mensagem, eu me lembrei de uma pregação do presbítero Roberto, aonde ele ministrou que o deserto não é lugar de parar. O deserto é um lugar de se atravessar. O deserto não é um lugar de parar. O deserto é um lugar de se atravessar. E eu então, voltando para esse texto de Ezequiel, eu percebo que o raso não é o erro. O raso não é um problema. O raso faz parte do processo. Ali nós vamos ver que o raso é o caminho para o profundo. Mas o raso não é o lugar de parar. Então o problema não é o raso. Todos nós, para irmos para o lugar profundo, precisamos passar pelo raso. Precisamos começar com as águas dos tornozelos. E eu gosto de um exemplo. Jesus usava muito coisas do seu dia a dia que as pessoas entendiam para poder aplicar a palavra de Deus dessa noite. Eu gostaria de perguntar aqui, quantos de vocês, eu já fiz isso aqui uma vez, estou repetindo, muitos vão lembrar, mas participem novamente, porque uma coisa é você lembrar, e você só está lembrando porque eu estou pregando, senão você talvez nunca mais ia lembrar disso, mas participe novamente. Quantos aqui já foram em uma praia? Levanta as mãos. Praia, já foram em uma praia. Quantos aqui já conheceram o mar? Levanta as mãos. Aqui está o erro. Você pode ter ido numa praia, você pode ter entrado no mar, mas você não conheceu de jeito algum o mar. Eu vou repetir isso. Você pode ter ido em uma praia, você pode ter entrado no mar, mas em hipótese alguma você conheceu o mar. E eu quero mostrar para vocês que uma analogia entre o mar e a igreja, uma comparação entre a praia e os louvores, o culto, as atividades da igreja, os aplicativos, as luzes, aquilo que adquirimos, os ministérios. Eu quero fazer uma analogia. Não tem quem não vai na praia, que fica ali entre boiar, dá até um mergulho, mas não vai conseguir ver nada. Que não continue com o olho no mar, olhando os montes ao redor, as pessoas na praia, os barcos, as pessoas na areia, o cheiro da comida, talvez o vôlei de areia, o futebol de areia. Ficar na praia vai chegar uma hora que vai se tornar algo exaustivo. Você vai cansar. Você vai ficar ali e uma hora o vôlei vai estar mais animado na areia.
A conversa debaixo da sombra vai estar melhor, a comida vai estar mais atraente. E às vezes o desejo de ir para o hotel e ver um jogo, ou acessar o Wi-Fi e deitar no sofá, o descanso na praia, ali no ambiente onde você entra na água. Você vai estar ao mesmo tempo que está no mar, você vai estar com acesso a tudo ao seu redor, vendo tudo ao seu redor, os barulhos ao seu redor, barco, pessoas, show, músicas. Então há muita probabilidade de você uma hora enjoado de ficar ali naquele pedaço de água, naquele trecho de água salgada, boiando. Há muita probabilidade de você olhar para a praia e dizer: agora eu vou para o vôlei, agora eu vou para o futebol, agora eu vou comer alguma coisa, ou vou lá para debaixo da sombra, na mesa, sentar, beber uma água de coco, conversar, ou vou voltar para o prédio, tem um jogo, e tem isso, e tem aquilo. Então, você ao mesmo tempo que está na praia, você vai encontrar muitas coisas ao redor, que vai se tornar um atrativo melhor do que está ali. Assim, irmãos, é o culto. Para quem acha que igreja é só isso aqui, ministério de louvor, aplicativo de mídia, mesa de som, luzes, e põe forro, e constrói prédio, e se faz culto, e se tem pregação, enquanto você imaginar que conhecendo a igreja, você conheceu o Deus da igreja, você vai viver essa monotonia, você vai viver debaixo de distrações, porque você ainda está no raso. Então se troca culto, está no culto por muitas coisas que às vezes vão ser atrativas. Um aniversário, uma festa, um parente que chega, um compromisso que surge. Enquanto nós acharmos que conhecemos a Deus porque conhecemos a igreja, porque cantamos as canções de Deus, porque tocamos para Deus, porque estamos no lugar aonde julgamos Deus está, porque estamos servindo na igreja e achando que está servindo a Deus, eu quero te dizer que isso é o raso. E enquanto estivermos no raso, vai chegar uma hora que as coisas de fora sempre serão atrativas e vão nos levar a distrações, e aqui no raso nós ainda estamos com os ouvidos acessíveis aos barulhos, aos ruídos que este mundo produz. Então, para dizer que conhece o mar, precisa pegar profissionais experientes, te tirar daquelas águas agitadas, te levar para um local apropriado de mergulho, onde as águas são limpas, colocar um equipamento e mergulhar com profissionais, e quando você mergulha, aí já era. Os seus ouvidos não escutam mais nada do lado de fora. Os seus olhos não veem mais nada lá de fora. É engraçado que o homem está procurando conhecer a Marte. É engraçado que teve gente que já pousou na Lua, mas nunca entrou no mar. E cientistas dizem que a vida que existe no mar ainda há muita coisa desconhecida. E quando você mergulha, você fica impressionado pelas cores dos corais, pela vida que existe ali. Um mundo que está paralelo ao nosso, que vive enquanto nós estamos aqui. Este mundo debaixo d'água existe, aonde há flores, cores que neste mundo não existe, corais,
peixes, e somente quem mergulha vai ficar impressionado com a beleza, vai ter os seus ouvidos tapados para o externo, e estará conhecendo agora profundamente o mar, porque mergulhou nele, entrou nele. Me assusta. O profeta Isaías começa o seu ministério no capítulo 1 do livro de Isaías. Ele faz uma denúncia sobre o culto a Deus, e ele condena o culto a Deus. E ele fala ali, Deus está cansado deste culto, destes sacrifícios. Deus quer que alguém feche a porta. E ele traz para mim uma das lições mais profundas sobre culto da Bíblia. Me espanta que a partir do capítulo 2, Isaías começa a dizer: ai dos juízes que dão sentenças injustas, ai dos adúlteros, ai daqueles que proferem sentenças, e ai. Mas no capítulo 6, coloque na tela, um homem que já está em pleno ministério, profetizando, pregando, no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, presta bem atenção, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Eu já ensinei isso aqui, mas estou lembrando vocês. E com quantas asas eles usavam para servir? Quantas asas eles usavam para servir? 2 somente eles voavam. 4 asas eram dedicadas à adoração. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, somente 2 batiam. E na igreja, quantas das vezes o ativismo, a atividade é substituída e toma o lugar da adoração? Eles usavam 4 asas das 6 que tinham para mostrar reverência a Deus. Isso mostra que o nosso ser tem que estar muito mais envolvido com a adoração do que com o fazer. Versículo 3: e proclamavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E o que, irmãos? Os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora, ele não está só vendo o ministério de louvor, ele não está só vendo o pastor, ele não está só ouvindo o som das músicas, ele não está só envolvido em ministérios, ele não está só ao ambiente externo, mas quem mergulha começa a entrar na igreja e ter acesso ao mundo espiritual, às profundezas de Deus. Ao fechar os seus olhos, ele começa a ver coisas. Quem mergulha sai desse ambiente onde há distração. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, coloca na tela. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1.
É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Conheço um homem que foi arrebatado ao céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Está relatando uma experiência. Versículo 3. Sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Observe você. Que se não mergulharmos, se tudo que conhecermos de Deus, se acharmos que conhecemos a Deus como hoje falamos que conhecemos o mar, olhando para as coisas externas que acontecem na igreja, como louvor, pregação e tudo que nós estamos fazendo que é válido, cadastramento de membro, mas se acharmos que isso vai resolver, é por isso que um cristão no raso, você vai ver que ele constantemente está se distraindo pelas coisas do mundo, se desviando, entregue às coisas dessa vida, sendo levado pelas coisas dessa vida, vira e mexe, ele sai da água e ele vai para a beirada da praia, ele vai para um lugar mais atraente, porque não tem quem não se entedie e fique entediado. Entra culto, sai culto. Entra culto, sai culto. E a igreja está apelando a cada dia mais para trocar o louvor, trocar a luz, trocar a cor da parede, trocar os equipamentos e colocando coisas para fingir que é o céu, para ocupar o lugar de Deus. Mas eu quero que você entenda que assim como você foi na praia e achou que conheceu o mar, assim é você que vem à igreja, que já se batizou, que participa de ministérios, que canta louvores, que até prega, ensina, participa de ministérios. Eu quero te dizer, esse é o raso. E enquanto estivermos no raso, o som do mundo, as coisas do mundo irão nos atrair, irão nos distrair. E nós precisamos entender que além deste lugar, desta praia, deste ambiente, nós precisamos mergulhar. Nós precisamos mergulhar. Somente quando estamos mergulhados, submersos, tudo aqui fora se cala, toda distração acaba. E nós começamos a nos maravilhar. Jesus disse: pense nas coisas do alto, nas coisas que estão em cima, não nas terrenas. Busquem as coisas que são do alto. E é por isso que você vê muitos crentes, porque entedia mesmo. Não tem quem não fique entediado. E vai chegar uma hora que o churrasco na sua casa, que o casamento do parente, que alguns afazeres da sua casa vão se tornar mais atraentes. O jogo de futebol e muitas coisas vão se tornar mais atraentes do que esse ambiente. Por quê? Porque você entrou no raso, não continuou indo para o profundo, se acostumou ao raso e aprendeu a chamar o raso de profundo e achar que Deus se limita às liturgias, ao prédio que acontece na igreja, enquanto ele vira para uma igreja no Apocalipse e disse: eis que estou para o lado de fora e bato a porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Então, isso aqui faz parte.
Eu não estou dizendo que o raso é um erro. Eu estou dizendo que o raso é o começo. É por aqui que se começa. Mas não é por aqui que se fica. É por aqui que se começa, mas não é aqui que estaciona. Moisés já tinha visto a sarça de fogo arder, ele já tinha visto a voz sair do meio da sarça, ele já tinha visto as pragas do Egito, ele está no monte, Deus está dizendo: eu não vou mais com vocês para a terra prometida. Ele já tinha visto tudo que se podia ver de Deus, e lá no monte Deus está dizendo: eu vou enviar meu anjo. Ele disse: não nos faça sair daqui sem a tua presença. Deus diz: minha presença vai com vocês. Moisés disse: eu quero ver a tua face. Como pode isso? Alguém que já tinha visto uma sarça arder e não se consumir, alguém que já tinha visto as pragas vir no Egito, alguém que já tinha visto o mar se abrir, alguém que já tinha visto o monte arder em fogo, alguém que já tinha ouvido a voz de Deus várias vezes, está lá no monte, está inconformado, dizendo: eu preciso ver a tua face, eu não quero ouvir só a tua voz, eu não quero só te conhecer de ouvir, me mostra a tua face. E Deus diz: homem nenhum que vê a minha face, Moisés, viverá. Você já foi fundo demais, você chegou aonde devia. O limite é aqui. Mas quantos de nós estamos no raso? E aí, irmãos, há um problema. Porque enquanto no raso tivermos parado, este mundo vai nos distrair, este mundo vai nos atrair, nos tornaremos inconstantes. Ministério de louvor. E nós precisamos pedir. Este é um ano da unção. Talvez você esteja pensando: pastor, eu me preocupei com isso quando pregava. Como eu vou para o fundo? E Deus disse ao meu coração: eles só precisam entender a diferença entre o lugar raso e o lugar fundo. Só ensine isso. O desejo de ir para o lugar fundo é o meu espírito que vai trazer o coração de cada um. Hoje, você só precisa aprender que o raso é um processo. Chegar aqui foi um processo. Vir até aqui é um processo. Mas se pararmos aqui e falarmos que conhecemos a Deus, porque conhecemos a igreja, estamos cometendo o maior erro da nossa vida. Porque Deus não é um prédio, Deus não é um teclado, Deus não é uma canção, não é um pastor pregando. Deus é Pai, Ele é uma pessoa e Ele quer se encontrar com você. E Ele sabe que enquanto você estiver na beira da praia, você está cheio de vozes, cheio de distração, e que Ele sabe que na praia é entediante, que uma hora a gente fica assim, para quem ir na igreja debaixo de chuva, para quem ir na igreja todo quinta e domingo, uma hora a gente vai entediar mesmo, até eu entedio. Mas quando você mergulhar, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quando você entrar nesse lugar, você vai saber que além de pessoas, que não falamos do nome de alguém que está morto, não lemos um livro de alguém. Eu já estive pregando algumas vezes, e uma pessoa vinha me dizer, quando o Senhor pregava, a todo tempo uma luz, uma pessoa em forma de luz caminhava com o Senhor no altar, e essas pessoas chorando em lágrimas.
Nós precisamos ser um povo que pedimos: Deus, leva-me a um lugar onde só o Senhor e eu vamos ter um momento. Basta um momento. Tem um louvor que diz: basta uma palavra de Deus, basta um toque. E não é mentira. No dia que você entender que a igreja não é uma casa de show, um ambiente legal, com palavras legal, mas que aqui o Deus que nela está, Ele é vivo e Ele está nesse lugar, e existem anjos aqui, e além do que os seus olhos podem ver, existe um lugar fundo, aonde se nós mergulharmos, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais vamos nos conformar em ficar no raso. Fique de pé nesse momento. Vamos cantar essa canção e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu entendi que o raso é um processo. Eu entendi o porquê eu tenho tantas distrações e tantos desânimos, e às vezes as coisas do mundo me parecem tão atrativas. Agora me leva a um lugar onde só eu, o Senhor e eu vamos ter um momento, e não haverá vozes para me distrair. Eu quero mergulhar, eu quero ver a tua face. Eu não quero só ouvir sobre o Senhor, eu não quero só cantar sobre o Senhor, eu desejo vê-lo, eu desejo senti-lo, eu quero conhecer a casa que o Senhor construiu para mim, eu quero conhecer a cidade aonde eu vou morar. Me leva. Sabe o que você mais ouvia quando eu me converti em 97? Dentro da igreja se ouvia um grito: eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ver a tua face, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Um dia eu estava num culto e um irmão contava chorando. Ele disse: estava eu e o irmão orando, e ele disse que eles estavam orando e de repente ele teve que parar de orar, porque ele escutou o irmão dizer assim: não, Senhor, ainda não está bom, mais perto. Aí ele disse que de repente ele escutou esse irmão dizendo: não, Senhor, ainda não está bom, mais perto. E esse irmão dizia: não, Senhor, não está bom, chega mais perto. E de repente ele foi tomado no poder de Deus em línguas estranhas e começou a rolar no chão da igreja, e ele estava tomado de Deus. Que o Espírito Santo nessa noite te conduza a este lugar. Vamos louvar.